Impacto ambiental é toda e qualquer alteração no meio ambiente ou em algum de seus componentes de natureza física, química, biológica e ou social, causada em decorrência de alguma atividade humana. Impactos ambientais podem ser positivos e ou negativos. Por exemplo, a construção de uma rodovia em uma área semi-urbana na qual uma área de vegetação natural precise ser removida impacta de forma negativa, matando espécimes vegetais, desequilibrando assim as relações ecológicas pré-existentes, desequilibrando também o clima local. Sabemos que os vegetais são a base das cadeias tróficas, servem de abrigo e refúgio para várias espécies, produzem sombra para o solo e retêm umidade no ambiente, garantindo menores temperaturas e variações de temperatura mais amenas. Esse impacto pode também ocasionar a migração de espécies ou até a extinção de algumas espécies endêmicas, dependendo, é claro, da espécie, do seu nicho ecológico e das condições da área afetada e seu entorno. Essa obra pode impactar de forma negativa também, causando ruídos incômodos para populações adjacentes, tanto humanas quanto de outras espécies, assim como a emissão de poluentes, contribuindo para a insalubridade do espaço. Esse mesmo empreendimento pode causar ainda impactos positivos, quanto ao viés social, por exemplo. A construção dessa rodovia gerará empregos e facilitará o deslocamento de pessoas dessa área para outras mais distantes, promovendo atividades econômicas mais rápidas, eficientes e baratas. Além de poderem ser classificados como positivos e negativos, os impactos ambientais ainda podem ser classificados por outros critérios, como o tempo e a extensão do impacto. São algumas classificações de impactos ambientais. Impacto direto também pode ser chamado de impacto ambiental de primeira ordem e ocorre quando a relação de causa e consequência é simples. Impacto indireto, chamado igualmente de impacto de segunda ou terceira ou quarta ou enésima ordem, é uma consequência desencadeada por um impacto direto ou impacto de segunda ou terceira ou enésima ordem. Impacto local, como o nome mesmo diz, quando é restrito a um único ambiente onde foi deflagrado. Impacto regional, quando atinge mais lugares na região. Impacto global são os impactos de proporções mundiais. Impacto estratégico, quando afeta um ecossistema ou componente ambiental de relevante interesse coletivo ou nacional. Impacto temporário é quando o impacto ocorre por um tempo determinado. Impacto permanente, quando, uma vez executada a atividade transformadora, o efeito não cessa de se manifestar no horizonte de tempo conhecido. Impacto cíclico, que é sazonal, o efeito se manifesta em intervalos de tempo determinados. Impacto imediato, quando o impacto ambiental ocorre no mesmo momento em que se dá a atividade transformadora. Impacto de médio prazo e longo prazo, quando o impacto não acontece de forma imediata e demora de médio a longo tempo depois de a atividade transformadora ser efetivada. Impactos reversíveis ou recuperáveis, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, retorna às suas condições originais. Impactos mitigáveis, quando o fator ou parâmetro ambiental afetado, cessada a ação, não retorna ou retorna parcialmente às suas condições originais em um prazo previsível. E ainda os efeitos podem ser amenizados mediante atividades de recuperação da qualidade ambiental. Impactos irreversíveis, quando uma vez ocorrida a ação, o fator ou parâmetro ambiental afetado não retorna às suas condições originais em um prazo previsível e nada que se faça pode recuperar tais condições. Conservação ambiental pode ser caracterizada como um conjunto de ações que visam ao uso consciente da natureza, respeitando de forma harmoniosa a renovação dos recursos naturais com sua utilização baseada na sustentabilidade. É um conceito que define que é necessário conservar o meio ambiente e toda a sua biodiversidade e ainda permitir que o homem utilize de seus recursos, porém de forma responsável e consciente. É diferente de preservação ambiental, muitas vezes confundida com as ideias conservacionistas, que aborda a proteção da natureza independentemente de seu valor econômico e ou utilitário. Propõe a criação de santuários intocáveis sem sofrer interferências relativas aos avanços do progresso e sua consequente degradação. Em outras palavras, tocar, explorar, consumir e muitas vezes até pesquisar tornam-se então atitudes que ferem tais princípios preservacionistas. A preservação ambiental protege a natureza de modo a deixá-la intacta, ou seja, sem interferência humana. O termo conservação ambiental é utilizado para expressar ideias de uso sustentável, procurando garantir o equilíbrio entre as atividades humanas e a renovação dos recursos naturais. Podendo ser identificado como meio termo entre preservacionismo e desenvolvimentismo,
O pensamento conservacionista caracteriza a maioria dos movimentos ambientalistas e é alicerce de políticas de desenvolvimento sustentável, que são aquelas que buscam um modelo de desenvolvimento que garanta a qualidade de vida hoje, mas que não destrua os recursos necessários às gerações futuras. A redução do uso de matérias-primas, o uso de energias renováveis, redução do crescimento populacional, combate à fome, mudanças nos padrões de consumo, equidade social, respeito à biodiversidade e inclusão de políticas ambientais no processo de tomada de decisões econômicas são alguns de seus princípios. Inclusive, essa corrente de pensamento propõe que se destinem áreas de preservação, por exemplo, em ecossistemas frágeis, com um grande número de espécies endêmicas e ou em extinção, dentre outros.